Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Colcha. Esse podcast que a gente faz com tanto carinho para vocês. Mais uma vez um programa muito especial, com uma mãe de anjo muito especial. Aliás, não só uma mãe de anjo, uma mãe que levou a sua missão e tem uma ONG lindíssima e vai conversar com a gente. A gente agradece mais uma vez ao apoio do Grupo Zelo, pois esse podcast só está no ar e levando tanta informação importante porque vocês do Grupo Zelo estão conosco aqui nos apoiando, nos incentivando e mostrando a importância dos pequenos detalhes e importantes detalhes no momento mais difícil da nossa vida. Então, nos acompanhem em mais um podcast. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Grupo Colcha. Hoje vai ser um programa muito especial. Este vai ser um programa online. Nessa temporada também a gente quis chamar e quis conversar com o maior número de pessoas assim, espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo. E hoje a nossa convidada é a Tatiana Mafini. Ela é presidente da ONG Amada Helena. Quando eu comecei o projeto do Grupo Colcha, quando nós nos encontramos, e aqui eu, Mônica, Dani, Abel, quando nós nos encontramos para montar o projeto do Grupo Colcha, a Tati foi uma das pessoas que me inspirou muito. A Tati é uma mulher, uma mãe de anjo, uma batalhadora, uma pessoa que levou a sua missão ali, né, a sua dor, né, transformou a sua dor numa missão muito bonita. E ela vai conversar com a gente de forma online. Eu vou chamá-la, mas mais uma vez eu queria aqui agradecer ao empenho, ao patrocínio, ao apoio, à parceria, né? A gente fala que quando a gente tem um projeto, como é este o projeto do Grupo Colcha, a gente não consegue fazer as coisas sozinhas. Muito do que a gente quer fazer, muito do que a gente precisa fazer, a gente depende de apoios políticos, de apoios de valores mesmo, empresariais. A gente, cada uma, eu, Mônica e Dani, dentro da sua especialidade, a gente trabalha de forma voluntária, mas muitas coisas, assim como esse podcast, ele precisava de um apoio, de um patrocínio. E esse patrocínio veio do Grupo Zelo, que é um grupo funerário que tem um acolhimento e um olhar diferenciado para atender os seus clientes. É muito triste a gente pensar que no momento mais importante da nossa vida, você vai estar desamparado, que você vai estar desassistido, que você vai estar com uma equipe que não está preparada para entender as suas dores. E a gente sabe muito bem de dores aqui nesse podcast. Então, ao Grupo Zelo, nosso muito obrigado pelo apoio, pelo entendimento deste projeto e por estar aqui conosco, fazendo com que esse podcast esteja no ar. Bom, como eu disse a vocês, hoje a gente vai conversar com a Tatiana Mafini. Ela é presidente de uma ONG muito bonita, a ONG Amada Helena, e a Helena é o nome da pacotinha dela. Tati, muito bem-vinda, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com vocês, que como eu disse, lá no início, você foi uma das pessoas que me inspirou, sabe? A sua luta, a sua missão,
muito do... E a gente foi muito trilhando, né, Tati? Eu falo assim, esse caminho do luto, muito desbravando mesmo, porque a gente não tinha muita informação, né? Principalmente a sua. Obrigada por estar aqui. Paula, eu que agradeço o convite e o carinho, o afeto com que sempre a gente se encontra, troca informações, né? E aprende tanto sobre o tema do luto, como tantos outros temas que a gente conversa, como até há pouco estávamos conversando, né? Sobre questões que fazem parte da vida, como é essa fala que faremos hoje, né? Tão importante, que abraça tantas famílias aí. E também parabenizar pelo podcast, pela realização, né, dessas conversas tão importantes que levam conscientização, identificação, representatividade, né, para tantas famílias. O que eu penso é isso, sabe, Tati? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente faz outras pessoas que às vezes nem sabem. E a gente fala de um tema que a gente acha que é tão comum para a vida de todo mundo. E não é, né, Tati? A gente falar da perda de um filho, de lutas sobre assistência, lutas sobre... essas lutas, de um modo geral, parece que elas vivem numa realidade que não é a realidade de todo mundo. E sim, muitas vezes não é. Mas ela é muito mais comum do que a gente pensa. Então, assim, a gente levar essa conscientização, levar essas pautas, levar para outras pessoas que talvez não vão fazer, que não vão ter esta vivência, mas que podem de alguma forma ajudar, é muito importante, né? Paula, então assim, eu lembro de um episódio que eu estava no primeiro Dia das Mães de Anjo, ainda quando a gente usava bastante esse termo, e tinha uma psicóloga, a doutora Adriana Tomasi, e ela estava falando sobre a perda, né? Então eu sentia várias coisas, porque ele é um tema difícil da gente falar, porque tu precisa se mostrar vulnerável, né? Para que tu consiga chegar na sinceridade necessária para levar conteúdo, tu precisa entender o quanto é complexo e individual, né? E tem coisas que são coletivas dentro dessa individualidade. Então eu lembro que nesse evento ela falou... quando a gente perde um filho, bem nesses termos, sabe? Quando a gente perde um filho, a gente esquece a chave do carro dentro do congelador. Então, deveria fazer, eu acho que uns 2 ou 3 anos que a Helena tinha morrido. E aí eu me questionava muito, porque minha memória era péssima. Eu anotava, amanhã dentista. Chegava depois de amanhã, olhava, onde tinha dentista, sabe? Então, para mim, organizar a vida depois que a Helena morreu foi uma coisa muito difícil. Até eu entender nesse primeiro momento que fazia parte. Então eu não estava fora do esperado, né? Digamos assim, depois de perder um filho, porque não existe nenhum normal ou anormal, mas o que é esperado dentro de uma situação tão desafiadora como é a perda, né? E daí, num segundo momento, que foi agora, há pouco tempo que eu ouvi a doutora Neuza Agni falar sobre o cérebro e o luto, que inclusive tem um livro sobre isso, que foi traduzido, e ela traz numa fala dela o impacto na massa do cérebro, do funcionamento do teu cérebro quando tu vive um impacto assim. Então, a gente conscientizar e informar a população sobre isso, as pessoas que vivem, quem convive com a gente, para que entendam que não é só força e fé que te ajuda a seguir. São outras coisas, é informação, é apoio, é tu se acolher, se validar. Então, a gente ter espaços para falar abertamente sobre isso é muito importante. Nossa, lindas falas, lindas e importantes falas. Tati, vamos começar lá do comecinho, então. Vamos falar o porquê da ONG Amada Helena, né? O porquê desse girassol, desse quadro lindíssimo que é a sua logo, dessa representatividade linda aí que tem em toda essa história aí. Como que surgiu o projeto da ONG Amada Helena? Então, assim, Paula, eu quero começar falando sobre o nome da ONG, contar a história da Helena, mas falar sobre o nome da ONG, né? Uhum. Então, a Helena, ela nasceu em 2012, ela tinha um sopro cardíaco que se complicou, e aos 17 dias de nascida, ela morreu. Ela esperou 12 horas uma UTI neonatal, que nunca chegou. Então, quando saiu a liminar de compra de leito, a Helena não conseguiu aguentar, né, suportar a espera e morreu. Então, esse foi o início dessa movimentação social que a gente vem fazendo todo esse tempo. Então, a ONG, ela nasceu lutando por mais leitos de UTI neonatal. Então, foi assim que se iniciou esse movimento, né. E aí, nesse início, eu
visitava feiras, eu ia em vários lugares abordando essa questão da falta de leitos de UTI NEO, que não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul, né? Então é uma questão de saúde pública que chama muito a atenção pela dificuldade que é da gente conseguir resolver. Então não é só o prédio ou incubadoras, é profissionais que não estão se formando com o mesmo volume que se formavam para atender em UTI NEO, por exemplo. Então é uma questão muito complexa, não é uma coisa de comprar um prédio e colocar uma UTI NEO, né? Tem várias coisas, né, para conseguir resolver essa questão. E aí, nesse contato com outros pais, a gente foi percebendo que as questões que a gente enfrentava de dificuldades adicionais à perda, então, além da perda da Helena, teve muitos adicionais desnecessários, digamos assim. Porque a gente não consegue evitar a morte de todos os filhos, infelizmente, né? A gente queria, mas não consegue. Mas tem adicionais que a gente conseguiria modificar, né? Então, a gente foi conversando com outros pais nessas passeatas, nesses encontros, e a gente foi percebendo que as dificuldades deles eram as nossas, ou as nossas eram as deles. Então, de alguma forma, dentro dessa individualidade, existe uma parte de identificação muito importante. Então, existe ali um trabalho social que poderia ser feito, né? E aí, eu lembro, assim, que uma mãe me perguntou, eu perdi meu filho, ela tinha perdido o filho adulto, né? E aí ela falou, eu quero ficar só no cemitério. Contigo é assim? Tu acha isso normal? E aí eu lembro de eu recorrer aos meus pensamentos e não saber o que dizer para ela. Porque afinal, como que eu poderia adequar o que era normal ou não? Se eu mesma tive esse sentimento por algum tempo. Sim. Então, eu pensei, eu preciso buscar informação sobre isso. E eu falei para ela, na época, eu não sei, né? Aí começamos eu e a Flávia a conversar. A Flávia é quem trabalha comigo, né? Como tu, a Paula e a Dani e a Mônica. A Mônica e a Daniela Bittar. É isso. Eu e a Flávia somos essas companheiras, assim. Então, a gente trabalha há 13 anos já. Ela é madrinha da Helena, minha irmã é madrinha da Helena. Eu falei, Flávia, a gente precisa buscar informação sobre isso. Aí ela foi buscar, que a gente não encontrava relatos, encontrava questão de grupo de apoio, mas era tudo muito regional, assim, muito, digamos, municipal, dentro de municípios, mas não tinha nada coordenado, assim, que trouxesse essa amplitude, né, necessária. E aí a Flávia olhou no exterior, tinha instituições que trabalhavam há 30, 40 anos, como é a própria SENS, né? Vocês conhecem, visitaram, enfim. E aí eu falei, Flávia, a gente vai ter que começar a trabalhar. Sabe quando tu olha um sonho e tu pensa, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim? A gente olhou, então esse foi o movimento interno para ver o que é, o quanto a gente vai encontrando ferramentas, né, dentro da vida da gente, digamos assim, para enfrentar essa realidade. E aí começamos a trazer, então, a questão do luto parental, que inicialmente a gente não chamava assim, mas projetos com foco na assistência dos pais após a perda, né? Então, direcionamos todo o nosso trabalho, hoje é exclusivamente 100% assistência a pais enlutados, e não tem mais a questão do UTI NEO, né? E aí, eu queria pontuar a questão do nome Amada Helena. Eu chego a sorrir quando eu falo, tu fala, ai, Helena, como a gente traz a existência dos filhos da gente para o mundo através da fala da gente, através dos olhos da gente, sabe? Isso para mim é uma coisa que me chama muito atenção, né? Tanto nos pais quanto em mim mesma, assim, quando eu penso sobre mim, né? Então, o nome da Amada Helena não é só porque ela é amada, não é só um adjetivo que é da maioria dos filhos, né? E sim porque a gente filmou a gestação, compra de enxoval, para que ela soubesse que era amada quando ela ficasse adulta. Então, o que a gente tinha de intenção é que quando ela olhasse aquelas imagens, lá quando eu fiz o teste de gravidez e deu positivo, que ela soubesse que a gente amava ela antes de ver. Antes dela existir, a gente amava a ideia de ter ela, entende? Então, por isso que a gente colocou a Amada Helena, por causa desse simbolismo, né, que tinha de toda essa preocupação de ela saber que ela era amada antes mesmo de ela vir até a gente.
E é um fato, né, Tati? É isso que as pessoas às vezes não entendem muito, né? E quando a gente fala assim, o Grupo Coach, ele trabalha, na sua grande maioria, não aqui no podcast, mas com mães que perdem o bebê na gestação, né? E logo quando nascem. E aí é difícil essa assimilação em relação às outras pessoas. Falar assim, nossa, mas nem nasceu, né? Mas nem é mãe, né? Nem virou mãe, porque o bebê já morreu na barriga e tudo. E não é isso, né? O filho é amado, ele é desejado, desde que seja exatamente o que você falou, na compra do enxoval, né, na montagem do quartinho. Então, tudo ali é uma prospecção de sonhos, de expectativas, de desejos, né? E aí, de repente, as coisas mudam, né? Você sabia do diagnóstico da Helena? Você já sabia na outra... Eu fiquei sabendo no nascimento dela. No nascimento. E aí se confirmou na revisão dos 10 dias dela. Entendi. Então, a gente fez todos os exames, ecocardiofetal, raio-x, várias coisas, né, sobre a questão cardíaca. E aí nós medicamos ela segunda-feira às 8 horas da noite a primeira vez, sexta-feira de manhã ela baixou desidratada, que ela não tinha viscosidade no olhinho mais. Entendi. Então tem questões muito complicadas relacionadas à morte dela, sabe? Que também são questões que até hoje eu me reformulo. Mas o que eu queria falar agora sobre essa questão das pessoas olharem para a gente que perdeu um bebê ou que perdeu um filho no início da vida, né? Porque não existe um tempo precoce, porque também é outra coisa que a gente conversa muito sobre isso, falam perder o filho precocemente. Uma mãe que perde um filho com 40 anos é precoce. Sim, muito. Então a gente perde um filho no início da vida. Então eu não conhecia a Helena, eu não sei o que ela gostava, eu não conhecia a voz dela, mas eu conheci o amor por ela, que é isso que me faz sofrer de saudade, que me faz querer ficar com ela, por exemplo. Então não é uma escolha que tu escolhe o sentimento de não deixar aquilo para trás, digamos assim. Não, é porque para mim ainda é muito junto, porque afinal ela não está aqui. Então, quando eu olho uma menina de 13 anos, porque hoje a Helena, eu brinco até com meu marido que ela já estaria namorando, né? Eu falei, ela ia estar se incomodando com os guris, por aí a volta dela, enfim, né? Então, a gente traz essa leveza para a existência da Helena. Então, hoje, quando eu falo da Helena, tem sempre a questão de dor, porque afinal ela morreu, ela não está aqui, eu não vejo ela crescer, e muito mais, eu não vou ver ela se formar, eu não vou ver ela constituir uma família, uma profissão, enfim, né? Então, eu acho hoje, e me valido e me acolho, e isso para mim foi um processo de autoacolhimento mesmo, de autocompreensão. Eu vivi uma experiência horrível, e se eu não me acolher, quem vai, né? Sim. Então, hoje eu entendo que faz parte eu olhar uma menina, eu olhar alguém se formando, eu olhar alguém casando e pensar, a Helena poderia estar com essa idade. Não é que eu escolho sofrer, é que é natural, meu amor por ela permanece. Sim. Então, como eu sonho, o Elano está com 11 anos, meu outro filho, né? E eu olho para ele, eu falo com ele, eu digo, quando tu for pro quartel, sabe essas coisas que a gente vai criando de marco mental, assim, né, sobre a criação de filhos? E aí eu falo, quando tu for pro quartel, quando tu for tirar a tua carteira de habilitação, tem que ter responsabilidade, já começo a trabalhar desde agora, né? Então, como eu crio os outros dois guris, eu tô vendo crescer, o Elano tá com 11, o pequenininho tá com 5, o Hector, eu percebo que coisas relacionadas a eles, eu também tenho relacionado a Helena. Sim. Então, para te ver como é o porquê da importância da gente conversar sobre isso. Porque se tu compreender que esses bebês que morreram com 9 semanas de gestação, eles teriam uma vida na cabeça dos pais, eles já têm uma vida. Eu olhei a escola para Helena e ela morreu com 17 dias. Então, eu já tinha pensado, a escola aqui, A, B. Quando eu adquiri minha casa, eu estava com 6 meses de gestação. Então, como que eu não vou compreender que faz parte, se dos meus outros filhos faz parte, né? Sim. Então, eu amo o Elano, o amor que eu tenho, não a intensidade, pelo Elano é um, e pelo Hector é outro. Por quê? Porque eles são diferentes, eu estou diferente, o meu jeito de ser mãe é diferente do Elano do Hector, porque eles têm necessidades diferentes. Quem é mãe de 2 filhos sabe disso. Perfeito. Então, o meu amor pela Helena é um, e o jeito de eu exercer a minha maternidade aqui, hoje eu estou exercendo a minha maternidade de alguma forma. Sim. Então, o jeito de eu exercer a maternidade da Helena é um, do Elano é outro, do Hector é outro. Então, hoje eu me valido quanto a isso. E eu acho que a gente desconstruir esse tabu social que é construído em torno disso
é sobre isso, compreender que esses bebês ou filhos que perdem a vida em diferentes idades são filhos, ponto. Tudo bem pensar neles, tudo bem lembrar deles, tudo bem falar deles. Vai doer? Às vezes vai, mas não só. Sim, sim. Tati, você me inspira muito, assim, cada conversa com você eu aprendo mais. Tati, e aí você fez a fundação da ONG, né, a Madalena, e dentro dessa proposta, eu acho, na verdade, que foi uma coisa meio do seu luto também. Você foi se envolvendo nos projetos, né? Muito pela dificuldade em relação às UTIs. Dentro dessa realidade, você conheceu a realidade de tantas outras famílias que talvez você nem tivesse conhecido, você talvez nunca tivesse nem percebido. E é isso que a gente fala, sabe? Talvez é só a gente olhar para o lado. Esses problemas, essa questão do luto, até da falta de UTI, ela não está muito distante de você. Se você conversar numa roda de amigos, com certeza vai ter alguém que passou, com certeza vai ter um amigo de um amigo, sabe? Só que a gente não se abre, né? Muitas vezes ali voltado para a nossa rotina, essas mesmas buscas que você teve após a perda de Helena, você não tinha antes. E de repente se abriu um mundo para você, um mundo de possibilidades, um mundo que você não conhecia. E aí você fez dessa sua dor também, né, o que a gente fala muito, assim, essa missão, né, essa garra, essa vontade de olhar para outras pessoas de forma diferenciada. E também, né, continuar essa luta pela parentalidade, né, pelo esse luto parental, que eu acho uma frase muito bonita. E hoje, quais são os projetos? Eu sei que são muitos. A Tati tem uma cartilha, inclusive, não tem, Tati? A Madalena tem uma cartilha, não tem? É uma cartilha de orientação ao luto parental. E como que as pessoas adquirem essa cartilha, Tati? Me explica direitinho como que é o projeto. Hoje é uma ONG, é muito diferente, é uma instituição, né? É uma empresa, né, Tati? Assim, uma ONG é uma empresa que ela tem obrigações, tem funções, né? Tem despesas também, né? A gente tem que falar sobre isso também. E como que funciona? Qual que é a logística da ONG hoje em dia? Então, assim, Paula, a gente funciona como qualquer empresa. A gente tem CNPJ, tem relatório de atividade, prestação de conta, porque toda ONG ou associação, fundação, instituição, qualquer CNPJ dedicado à assistência, né, a trabalhar assistência, trabalhar terceiro setor, que é o setor que a ONG se enquadra, né, tem toda uma questão de exigências, desde prestação de contas, a contabilidade tem que ser feita anualmente, tem que ser prestada conta num lugar que as pessoas possam ter acesso. Então, todos os nossos relatórios de atividade, enfim, estão tudo lá no nosso site, toda a questão de transparência, né, está todo lá. Mas eu acho importante pontuar, então, que eu e a Flávia, por exemplo, não somos remuneradas. As psicólogas hoje atendem de forma voluntária, então a gente ainda tem muito o que fazer na questão institucional da ONG, administrativa. Então, a gente, como é um assunto muito novo, então, assim, se hoje for pegar a assistência como um todo, ele não tem um recorte para luto parental. Então, para te apresentar um projeto, ele vai se tornando uma questão complicada, porque tu vai adaptando ao que hoje tem dentro da assistência ou de cultura, ou seja, o tema que tu for tentar captar recurso para trabalhar, né? Então, não é como, por exemplo, quem presta assistência para criança, que já tem uma regulamentação própria, né? Então, tem uma parte estrutural aí muito importante dentro disso. Mas, o que eu queria pontuar sobre os projetos da ONG, que até eu quero convidar a visitarem o nosso site, que lá tem bem explicadinho o que a gente faz, por que a gente faz, qual o objetivo, né? Ao longo do programa, Tati, a gente vai deixar aqui no rodapé o site para as pessoas entrarem, para as pessoas conhecerem. Vocês têm a gente fala assim, você tá no Rio Grande do Sul, né? Vocês têm, mas não é uma atuação local, né? É uma atuação até internacional, né? Porque todas as informações relacionadas ao trabalho de vocês estão no site, todas as pessoas podem ter acesso. E também há acesso à cartilha, enfim, há várias coisas. Então, ao longo do programa, as informações do site vão estar lá e a gente pede para as pessoas entrarem e darem uma olhadinha. Tá. Porque como é uma amplitude muito grande de atuação, se eu falar aqui é capaz de ficar fragmentado, né? Por isso que eu convido para essa visita. Então, eu quero pontuar sobre a cartilha, que tu comentou, que é um dos nossos melhores projetos, porque ele chega
nesse pai, nessa mãe, nessa família, no momento que eles acharem adequados. Então, traz uma autonomia, né, através desse projeto. Então, ele foi o primeiro material falando exclusivamente sobre luto parental, distribuído gratuitamente no Brasil. Então, isso para mim é um orgulho muito grande, porque a gente levou informação a quantas pessoas, né, através dele. Então, a gente tem ele impresso assim, aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano a gente imprimiu também em Santa Catarina, a 9ª edição saiu por Santa Catarina. E no formato de e-book a gente tem lá na nossa página do Instagram. Eu acho que no site também tem. Daí podem ter acesso gratuito, tá? Tanto na impressa quanto no formato de e-book. E aí eu queria falar um pouco sobre a pirâmide que tem relacionada a cuidados paliativos, que foi adequada para luto, né? Então, há pouco a gente ficou sabendo dessa questão. Então, a gente tem eixos de trabalho na ONG, que é assistência social, saúde mental, cultura, né? Tem 5 eixos hoje de atuação da ONG, que se enquadram dentro desta pirâmide, que ela é uma pirâmide que ela vem internacional, então ela é um estudo que vem de fora, ela não é do Brasil, né? Que ela foi adaptada dos cuidados paliativos para luto. Então, o que me chamou a atenção? A gente atua a nível micro, digamos assim, e a nível macro. Então, a gente tem 2 formatos de atuação desde a fundação. Então, a gente realiza esse primeiro atendimento, digamos assim, porque quem sofre a perda de um filho precisa falar sobre aquilo, precisa encontrar locais para conseguir se entender, compreender. Então, esse é o atendimento micro. Sim. Grupos de apoio, acolhimento, né? Mais individual. Mas a gente também tem uma atuação muito forte, a cartilha também, ela trabalha de forma individual e coletiva, mas tem trabalhos que são exclusivamente coletivos. Então, como foi a nossa campanha no passado, que teve um impacto muito importante, que eu não sabia o que dizer. Então, ela traz frases que as pessoas dizem para a gente. Então, por exemplo, para mim, a frase que eu carrego dentro de mim, e é para ver o impacto do que as pessoas dizem no momento que a gente está tão vulnerável, hoje já não teria o mesmo impacto que teve quando eu ouvi. Que foi de uma pessoa que eu contei a história de Helena, e essa pessoa me falou, e ela tinha um certo grau de importância, digamos assim, e ela falou, tu tem que agradecer a Deus que a tua filha morreu com 17 dias, pior se fosse com 1 ano, que tu amaria bem mais. Então, eu compreendo que as pessoas não falam por mal. Sim. Porque daí é isso que dizem. Eu não falei por mal, o fulano não falou por mal. Ok, a gente não está falando aqui de que falam para machucar. Falam porque não tem informação sobre isso. Então, olha a importância do que é trazido nessas frases, o que vem com essas frases, né? E aí a campanha, ela se chama Eu Não Sabia o que Dizer por causa disso, porque as pessoas falam, porque recorrem à informação social sobre isso e não sabem o que dizer. Sim. Então, quem não sabe o que dizer, não é só no mercado que tu chegou e perguntam, ai, cadê o teu filho? Ele morreu, sei lá, 5 anos, não precisa nem ser recente. Sim. E a pessoa vai dizer, ai, mas ele é um anjinho, ele está no céu, sabe? Vão dizer muitas coisas lá nas frases da campanha. Tem frases que são difíceis de ser ditas para as pessoas que tentaram nos acolher, porque isso sempre foi dito por alguém que muitas vezes tentou acolher a gente, se ver que não acolheu. Então, não foram coisas carinhosas de ser dito. Então, foi uma campanha muito bem construída. Até a própria fala, né, Tati, da mãe de anjo, assim. Tem mães que não gostam de ser chamadas de mãe de anjo, né? Então, até por isso, a própria frase. Só que assim, Paula, quando uma pessoa chega, e eu vou trazer aqui uma visão bem impactante, assim. Quando uma pessoa chega, e isso falaram pro meu marido, deve fazer, eu acho que uns 2 meses, um conhecido, tá? Eles se encontraram, e aí ele falou, ai, quantos filhos tu tem? Daí o Giovanni falou, eu tenho 3, mas nós estávamos com 2, entendeu? E aí ele falou, tá. Daí ele falou, eu tenho uma menina e 2 meninos, e daí os guris estavam brincando. E aí ele falou, tá, mas e cadê a menina? Ela morreu. Ai, mas então tu tem um anjinho no céu. E essa pessoa tem um filho. E aí eu falei pro Giovanni, que pra gente analisar a situação como um todo, se o Giovanni dissesse para ele, ai, mas logo tu vai ter um anjinho também. Para ilustrar bem isso, tá? Da questão do acolhimento. Se o Giovanni dissesse para ele, mas logo tu vai ter um anjinho também, ele ficaria horrivelmente ofendido. Para ele ia doer muito. Por que para mim tem que acolher e dizer que meu filho é um anjo? Ninguém quer um anjo no céu, todo mundo quer o filho aqui.
Para isso que tu gesta, para isso que tu sonha, tu idealiza, tu engravida, sabe? Então eu entendo, tanto que eu tenho aqui, ó, a Helena como anjinho, e aí eu fiz o Elano aqui, ó, e tu junta os dois, eles estão se olhando ali. Aí falta fazer o pequeno aqui, não me deu coragem ainda. Dói, né? Dói muito, daí eu não quis fazer o pequenininho ainda. Não me deu coragem. Então, para mim, foi um amortecedor muito importante no início, e eu não estou colocando aqui o que é certo e o que é errado, tá? Sim. Também acho importante pontuar. A gente, dentro do processo, tu se entende como tu achar mais adequado dentro com a coerência, digamos assim, da tua vivência, né? Sim. Então, para mim, durante algum tempo, isso foi um amortecedor muito importante. Só que, qual foi o real problema hoje? Por que eu venho trazendo essa fala de mãe de anjo? Não é porque eu tenho alguma coisa contra, ou também pela amplitude da ONG, tem muitos pais que não se identificam, e isso começou a vir com uma certa recorrência. Então, a gente precisou avaliar, né? Tanto que a nossa primeira cartilha, olha aqui, ó, mãe de anjo, apoio ao luto parental, né? Luto materno, ó. E aqui, mãe de anjo. Então, a gente vai alinhando ao longo do trabalho, ouvindo pais e alinhando a nossa atuação, tá? Então, para mim, a questão do anjo foi muito importante, porque ela foi esse amortecedor inicial de eu imaginar que a Helena estava me vendo em algum lugar que eu não poderia sofrer, porque eu ia causar sofrimento nela, tá? Então, por que hoje eu bato nisso? Eu consegui segurar quase 5 anos. Então, eu não me entregava aquele sentimento de dor, de medo de fazer a Helena sofrer. Então, por isso que é importante a gente falar do tabu. Eu ia no cemitério, eu rezava por ela, ou quando eu me lembrava de algumas coisas, porque fica tudo muito fragmentado, quando eu me lembrava de alguma coisa relacionada, por exemplo, a um momento difícil que a gente viveu, seja na internação, no velório, enfim, eu cortava esse raciocínio, de medo de fazer ela sofrer. Eu pensava, minha filha esperou, lutou por 12 horas, um bebezinho pequenininho, sabe? Eu não quero te fazer sofrer, minha filha. Só que não era uma escolha. Eu precisava dar vazão àquilo para que eu conseguisse dar outra forma para aquilo. Para que eu trouxesse uma maturidade tanto para o meu processo, quanto hoje na maturidade da minha fala. Sim. Então, não é que seja errado tu se considerar ou falar que tu é mãe de anjo, não é isso. O que isso representa para ti? É para te dizer que não dói ou para ti o quê? Sabe? Eu acho que isso, a gente se identificar como individualmente, digamos assim, né? Muitas falas são muito... É o que você falou, né, Tati, sobre aquele projeto que vocês tiveram ano passado, eu lembro muito, eram as próprias famílias segurando as frases, né? E eu lembro que foi um projeto muito impactante, realmente. Eu até compartilhei alguns no Grupo Colcha, e é sobre isso, né? É um sentimento muito individual, então não tem como a gente generalizar, né? Não tem como a gente falar que é para todo mundo, né? E ao mesmo tempo a gente entende que as pessoas não falam de forma para agredir. Na verdade, nem todas, né? Porque eu acho que umas frases são muito agressivas mesmo, que não deveriam ser faladas, né? Então, é assim, dependendo se a pessoa falou, não pense antes de falar, né? Assim, tem umas frases realmente que são desnecessárias, mas a maioria das pessoas não fala para agredir. Mas o que aquela frase significaria para ela também? Esse outro lado, né? O que essa frase significaria para ela também, né? Então, quem está na posição de cuidado, Paula, quem está na posição que precisa ser cuidado é esse pai e essa mãe. Então, vai precisar ser guiado o acolhimento por eles. Exato, exatamente. Então, o tipo de fala depende de religiosidade, depende de várias coisas. Então, na maioria das vezes, não é que as pessoas falam ou para machucar, para agredir, mas elas falam por falta de informação. Então, aqui tem um trabalho social implícito que precisa ser feito. Sim. Tem informação que chegue às pessoas. Então, essa pirâmide que eu estava falando lá do cuidados paliativos, ela tinha o nível 1, 2 e 3, que é o acolhimento, digamos assim. Não, a psicoeducação, para ser bem reduzida, tá? Ela é muito mais do que isso. Sim. Mas na primeira, no número 1 é a psicoeducação, no número 2 é o acolhimento, e no número 3 seria um acolhimento mais especializado. Então, um acompanhamento por especialistas, digamos assim, como no caso de um luto complicado, por exemplo. Aí, eles retornaram e colocaram um nível 0 da pirâmide, que é um nível de informação e conscientização social. Porque esse pai e essa mãe, eles vão sair de um hospital, vamos pensar no melhor quadro que pode acontecer
dentro de um quadro tão difícil como é a perda de um bebê. Eles foram muito bem acolhidos pela equipe, eles não ficaram no local da maternidade, eles não conviveram com nenhuma gestante nenhuma puérpera que está recebendo a família. Então, tudo aconteceu, digamos, dentro de diretrizes ideais de cuidado. Eles vão sair, eles vão para casa, eles vão conviver com a família, com o tio, irmão, padrinho, eles vão voltar para o trabalho. Sim. Como que eles são recebidos dentro de um círculo social que eles eram acostumados a estar? Sim. Como que eles vão ser vistos? Porque também tem uma questão, Paula, muito difícil, da gente ser visto como uma pessoa que escolhe sofrer, que não quer esquecer. Você ama mais a Helena do que o Elano. Eu escutei umas 300 vezes essa questão. Me culpei, inclusive, por causa disso. Então, nessa questão do amortecedor, o que é importante a gente pensar? O mãe de anjo pode servir? Pode, mas desde que a família indique que quer ser chamada assim. Sim. E não que quem venha falar diga. Então, parece muito complexo, mas na verdade não é. Tá? A pessoa não pode te colocar num lugar que você não escolheu estar, né? É muito sobre isso, né? E é muito individual. Por isso que a gente fala que é um tema delicado, sim. E é por isso que a gente está aqui, sabe? Eu hoje estou conversando com a Tati com esses movimentos, porque a gente precisa falar. Sabe? É um tema delicado a se falar. A gente aprende a cada dia. Igual, Tati, eu já tive programas, quando a gente começou lá com o trabalho do Grupo Coach, que a gente usava a frase incompatível à vida. Esse bebê é incompatível à vida. Gente, quantas vezes a gente já falou isso? Quantos problemas a gente teve em relação a isso, sabe? Então, a gente vai aprendendo, porque é um tema delicado e a gente não tem muito embasamento de estudos, ainda não, né? São poucos. Pelo número, né, pela abrangência dos casos, que são muitos, a gente ainda tem muito pouco estudo. Agora que a gente tem visto um movimento maior, não sei você, Tati, mas eu tenho recebido muito, assim, pessoas fazendo mestrado, doutorado, sabe, voltados muito ao tema. Então, a gente está falando de um tema que sempre existiu na humanidade, que sempre existiu, mas que não era falado, né? Que não era mostrado, que não era conversado, e que a gente simplesmente fazia por fazer. Então, é um tema delicado de ser falado e muito individual, e por isso a importância desse podcast, e por isso uma importância como uma ONG da Tati, sabe? Um grupo Coach, que não é uma ONG, é só um grupo de assistência mesmo, que são de uma forma muito não sistemática, assim como é a ONG Amada Helena, que é uma empresa, tudo, mas cada um tem a sua relevância enorme no projeto de relação realmente à questão do tratamento ao luto parental. Então, assim, muitas frases igual a Tati falou, assim, do que falaram com ela lá atrás, e que, na verdade, na época ela não via um peso muito grande, hoje pode ter um peso muito diferente para uma outra família. Então, vamos deixar de usar, sabe? Vamos entender como que é. Por isso que esse podcast, todos os assuntos relacionados ao luto, eles não são importantes só para você que perdeu o filho, muito pelo contrário. Eles são importantes para uma sociedade que vai conviver com isso e que, de certa forma, com certeza na sua vida você esbarrará com uma pessoa que precisa de um apoio. E pode ser você essa pessoa que dê essa informação tão importante e que ressignifique essa dor, que mude a estrada dessa vida, sabe? É o que a gente muito fala, né, Tati? Assim, a dor da Helena tá aí, né? A dor da falta da Helena está aí. Você ressignificou, você tem a sua vida, você segue, mas a Helena está lá. E o luto de vez em quando vem, a dor vem, a saudade vem, nem que seja essa. Poxa, ela estaria namorando e tal. E isso é para sempre. E isso vai ser para sempre, né? É o que a gente fala. Então, assim, as informações que nos chegam são para a gente seguir a vida, né? Para a gente continuar. E essas famílias precisam seguir, né? De certa forma, e com muito apoio, que é muito importante. Tati, falando um pouco sobre apoio, eu sei que eu também já participei com você, como ouvinte, assim, o que é muito bom. A Tati tem eventos presenciais. Não sei se você ainda tem. Você tem esses eventos presenciais? Não, faz 3 anos. 3 anos que a gente não realiza mais uma multi. E esses eventos eram muito com profissionais da área de saúde, né, Tati? Eu lembro que você chamava, e são eventos muito importantes, porque é uma outra esfera que a gente também precisa atingir, né, Tati? A esfera dos profissionais de saúde, a esfera das pessoas que lidam. Igual você falou, a questão da UTI não é só uma questão de falta de leitos, é uma questão de profissionais capacitados, é uma questão de um olhar diferenciado, é uma questão, sabe, são vários aspectos que aí burocráticos, políticos,
políticos, burocráticos, que envolvem toda uma assistência, a parte médica também. Então, a Tati, ela fazia esses encontros presenciais, ela tem essa questão da cartilha, mas você teve uma atuação política muito importante. Não foi só importante para o Rio Grande do Sul, porque quando se abre brechas, né, políticas, todos os outros estados, né, até em relação à federal, eles pegam aquele trabalho como embasamento e podem aplicar nas diversas cidades. Fala um pouquinho sobre o projeto que você encabeçou junto com uma deputada, não era? Era uma mulher também, não era? Fala um pouquinho desses projetos assim políticos em relação ao trabalho da Madalena. Paula, primeiro eu quero pontuar algumas coisas bem importantes sobre a tua fala, né? Complementar a tua fala, porque são temas importantes e complexos, por isso que eu acho importante a gente pontuar, tá? Então, quando a gente fala hoje relacionado a luto, parece que o luto ele é amor e dor. Amor e dor, tanto que a nossa frase que a gente usa como lema é nossa história lembra muito mais amor do que dor. Que eu escrevi num texto olhando uma vitrine, assim, roupas de bebê, para ver como a gente nunca sabe o quanto impacta, né, as pessoas. E aí eu olhei as roupas eu acho que deveria ser de crianças, assim, 1 ano, 2 anos, por aí. E aí eu olhei, eu pensei, meu Deus, como eu estou viva dentro disso. Eu me olhando externamente, né, como eu estou viva dentro disso. E aí eu pensei isso. Eu olhando para trás é mais amor, porque afinal a Helena morreu há muito mais tempo do que o tempo que ela viveu, né, biologicamente. E eu permaneço falando dela. Então isso é sobre amor, não é sobre a dor. Só que se reduz a 2 sentimentos, e não é. São vários, a gente lida com várias coisas, como eu falei, perda de memória, o teu relacionamento com o teu companheiro, cônjuge, digamos assim, fica muito difícil. Então, são várias coisas, né? Então, não é ou amor ou dor, que hoje é o que muitas vezes se reduz. Também sobre a questão da perda, que tu olhar para as pessoas que vêm te trazer coisas sobre uma experiência tão complexa, como é a perda de um filho, tu precisa ouvir. Então, também como lá na questão da Mãe de Anjo, tem se tornado recorrente a fala de perda. Eu não perdi nada. Sim. E olha, isso é uma coisa muito impressionante. Porque eu nunca tinha tido essa visão. Sim, tanto que eu falava, e falo ainda. Uma mãe falou aqui também. Uma mãe falou aqui também. Falou assim, me dói as pessoas falando que eu perdi meu filho. Eu não perdi. Eu encontrei meu filho nessa vida, né? E é muito sobre isso, né? Então, falam, não, eu não perdi porque ele não era uma coisa. Uhum. Tu perder, parece que tu tá caminhando e perdeu a chave do teu carro, assim, sabe? Perfeito. Então, o termo correto seria morte. Olha que coisa impressionante. Meu filho morreu. Só que é um verbo tão difícil de tu colocar depois, uma palavra tão difícil de tu colocar depois de dizer eu tive meu filho, eu tenho um filho e ele morreu, que a gente não consegue. Por quê? O morreu reconhece que teve vida. Uhum. Morte reconhece que teve vida. A perda não, a perda pode ter sido alguma coisa, né? Então isso, mas a gente não achou substituto. Então eu uso perda nas minhas apresentações, eu uso perda arriscado, porque a gente ainda não achou outro termo para colocar no que a gente culturalmente usa aqui, né? Como um termo. Muito interessante. E também falar sobre o quanto tem modificado, então não são só estudos, né, que vêm trazendo esse embasamento para o nosso trabalho ou para essa questão cultural, que é tão importante, movimentos, páginas de mãe que perderam filhos e escrevem coisas lá, sim, livros, tudo que tem se produzido, né? Cada um tem o seu papel de importância, sim, fundamental dentro disso, né? Então, contar brevemente a história de uma mãe que ela morreu com 84 anos e ela perdeu uma filha com 9 meses de nascida, em torno de 40 anos, 50 anos atrás. Uhum. Quando foram sepultar, isso aconteceu esse ano, tá? Quando foram sepultar ela, o pedido dela foi: me sepultem junto da minha filha. Uhum. Então ela nunca falou sobre a filha, ela não verbalizava para a família, mas para ver como mesmo que a gente não fale, está dentro, né? E aí, então, falar sobre a questão da lei, que é muito importante, que tu perguntou, né? Sim. A gente criou um texto base aqui, eu acho que dentro de uns 2 ou 3 anos de pesquisa, né, com a equipe da ONG aqui, enfim, e as psicos, pesquisando o que tem no exterior, então tem muita diretriz legal de acolhimento, fundamentada, digamos assim, em estudos, né, uhum, mas que estão muito distantes da realidade do Brasil.
como, Sim. por exemplo, o berço refrigerado, que hoje proporciona para as famílias ficarem 15 dias conseguindo trabalhar essa perda, se reconhecer no bebê, enfim, que não seria possível aqui no Brasil. Não por causa do berço ou do quarto específico, mas por causa dessa questão cultural ainda, né? Que é muito forte e muito diferente de um país para o outro. Então, a gente conseguiu, estudou várias coisas e apresentamos para uma deputada frança-somense a nível estadual, tá? Uhum. Então, ela não... Por que é tão importante? Porque essa lei a gente não apresentou num formato de data oficial. Não era colocar uma semana oficial dentro do calendário, que já é importante. Uhum. Ela criava uma política pública de assistência. Então, por isso que era tão importante, na verdade. Aí criamos um grupo de estudo, realizamos uma audiência pública aqui, criamos um grupo de estudo para tirar o idealizado que a gente tinha criado, que deveria ter umas 10 páginas, para o que era possível dentro da assistência, tá? Uhum. E aí, nesse grupo de estudo estava a Secretaria Estadual de Saúde, de Assistência, enfim. E aí, por exemplo, o nome do natimorto foi uma questão pontuada, muito difícil de conseguir chegar num ponto coerente, digamos assim, com uma lei estadual. Então, o nome na certidão, para te ver o que eu falei de análise das questões, né? O nome na certidão, ele vai quando nasce um cidadão. Então, por isso que precisa respirar, para te colocar o nome lá na certidão de nascimento. Porque senão fica natimorto de fulano, né? Natimorto de... Eles não colocam o nome, eles colocam natimorto, né? Sim, porque assim, de acordo com a Constituição Federal, aquilo ali tem implicações legais, por exemplo, dentro de uma partilha de bens depois, como é que a gente fala de... Sim, herança. inventários. Uhum. Isso, de herança, tá? Então, tem várias coisas que uma regulamenta a outra, e que é isso que vai ficando difícil. Aí, o que se encontrou aqui de caminho? Colocar o nome do bebê e registrar no livro alternativo C. Então, ele não vai no mesmo local que dá questão de herança, que vai trabalhar toda essa questão de um bebê que tenha nascido com vida, mas ele vai o registro para a família, que é tão importante, tá? Então, esse foi o caminho que se encontrou. Outro ponto que eu lembro, eu poderia falar de outros, mas vou falar de 2 pontos que teve a maior divergência, digamos, até a gente conseguir chegar num ponto que desse, né, um ponto possível para a lei estadual, foi a questão do corpo do bebê. Então, por legislação, 500 gramas, tu pode levar o corpo do teu bebê, com mais de 500 gramas, com menos de 500, tipo 490, tu não pode. Por legislação, né? Só que o debate foi sobre uma mãe que, por exemplo, uma gestante que chegou com 9 semanas de gestação, fez um procedimento de curetagem e ela quer levar o bebê dela, que não tem a forma de um bebê. Então, o quanto isso seria benéfico para a família, para essa mãe, e o quanto não seria. Sim. Então, se chegou, olha a importância, né, dessa questão. O quanto isso ajudaria verdadeiramente, né? Ou não? E aí se chegou, então, ao consenso de que não pode ser destinado o corpo desses bebês de forma que não seja condizente com a dignidade humana. Perfeito. Então, perfeito. E aí, como ela foi muito bem construída, então a gente apresentou essa lei a nível federal, a gente apresentou uma lei em 2015, foi a primeira que a gente apresentou a nível federal, e aí ela falava luto materno, acolhimento à mãe, sempre nessa figura da mãe. Ela foi com a deputada Keiko Ota. Então, foi o primeiro projeto que a gente apresentou. E aí, não deu tempo de tramitar e a deputada não se reelegeu. Então, a gente não apresentou de novo. Apresentamos a nível estadual, mobilizamos, aprovou, a gente apresentou novamente com a deputada Carmen Zanotto, de Santa Catarina, a nível federal. E ele ficou apensado a outros projetos, tá? Então, tem um projeto que foi aprovado, que é eu não vou saber o número agora de cabeça, tá? Que é de autoria da deputada Giovana de Sá, que eu acho que ela é de tenho quase certeza que ela é de Santa Catarina, deputada federal, que tem esse teor, então, dentro do luto parental, né? E aí, a relatora, que é a deputada Ana Ortiz, aqui do Rio Grande do Sul, levou esse texto da Lei Helena Maffini e adicionou a esse projeto. Eu não sei o termo correto que eles usam dentro do meio legislativo, né? Mas adicionou na relatoria
Então, esse texto, que fala de várias coisas, por exemplo, de campanhas informativas, de conscientização, ele fala de formação lá na faculdade, porque médicos, às vezes, dão a notícia da morte de um bebê sem nunca ter recebido nenhuma capacitação, qualificação para aquilo. Então, são várias camadas. Na faculdade de psicologia também, Tati, é engraçado isso, né? Na faculdade de psicologia não tem uma matéria específica sobre o luto da perda de um gestacional, neonatal, infantil, tal. É muito pouco estudado. Eu aqui na faculdade de psicologia, aqui, eu já fui chamada algumas vezes para falar, e os próprios professores falavam, gente, é mesmo, a gente não tem uma... Olha que contrassenso, né, assim, na faculdade de medicina, na faculdade de psicologia, porque são a base, é isso que a gente falou. Tratar sobre o luto não é só falar que, não é só conversar com uma... É um universo que envolve tudo, sabe? E é muito, muito importante isso, né? Esses textos, muito amplo, exatamente isso. E aí, então, tem todas essas questões a gente pensou no texto. Então, essas camadas lá da pirâmide, 0, 1, 2, 3, o que precisa ser trabalhado dentro disso, né? E aí, esse texto, ele está no Senado, ele está na Comissão de Cidadania e Justiça, então ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se alguém aqui que escutar esse podcast, conhecer algum senador, conseguir dizer, olha, presta atenção nesse projeto tal, só procurar o projeto da Giovana de Sá, o nome da deputada, e ele está depois eu posso pedir para a Flávia enviar ou colocar para vocês o número, né, desse projeto, para que consiga movimentar lá, porque falta bem pouquinho para ele ser... E aí, então, começar essa implementação de todo, que é outro processo, então não é amanhã que vai estar tudo resolvido. Tem toda uma camada de trabalho ainda para a implementação da nossa lei estadual aqui, ainda tem várias camadas de trabalho até que lá no interior as pessoas sejam acolhidas como deveriam ser. Ou aqui em Porto Alegre. Aqui também. A gente tem aqui o vereador, na verdade agora daqui da cidade de Belo Horizonte, o vereador Cláudio do Mundo Novo, ele criou um projeto que chama Mães de Anjo, né? Aquela coisa, chama Mães de Anjo, o projeto. E o projeto é simples, Tati, é só relocar as mulheres, todo ambiente hospitalar tem que ter um quarto adaptado, preparado, com psicólogo, tal. O básico, sabe o básico? Então, assim, pelo menos esse projeto aqui a gente tem na cidade de Belo Horizonte, né? E é sobre isso, sabe? Eu acho que o projeto, o trabalho das instituições, da ONG, sabe? É muito mais profundo do que somente também acolher as famílias. Porque acolher as famílias, a gente faz. A gente faz a Tati faz muito bem, ela faz através das redes sociais dela, com informações, com cartilha, que é muito importante, com psicólogos, com atendimento presente, enfim, com uma série de envolvimentos, que aqui no Grupo Coach a gente também faz, a Dani Bittar faz os encontros com a mãe, mas não é só sobre isso. Quando você cria uma ONG, no caso da Tati, que é uma ONG, o que envolve? Quais são as pessoas? Qual que é o universo em volta, além da dor, né, que a gente falou isso, que não é só a dor e o amor? O que por trás a gente pode fazer para a pessoa não ter que passar por tantas etapas, para que a gente possa, de uma certa forma, mudar uma legislação? Olha quão profundo é o tema e quão profundo é o trabalho que pode ser feito, né, Tati? Exatamente, porque hoje, se tu olhar, isso a gente falou hoje dentro do recorte da perda de bebê, a gente nem amplificou esse debate para uma perda adulta, por exemplo, num acidente de trânsito, muitas vezes é o policial federal que vai dar notícia para a família, sabe? Então, são várias coisas que a gente ainda precisa trabalhar, né? E dentro desse recorte da perda de bebê, se vocês analisarem hoje uma mulher em situação de perda, de uma gestante, mesmo um bebê a termo de, sei lá, 40 semanas, ela vai seguir o fluxo de uma mãe com o bebê com vida. Isso, para mim, é uma coisa muito, muito louca para a gente pensar. Por quê? Porque nunca foi pensado nessa família. É como se ela não existisse dentro de uma assistência, sabe? De uma assistência hospitalar, de um atendimento hospitalar. Então, assim... vai fazer o procedimento de curetagem. Ele não é um procedimento como fazer ponto, limpar pontos. Ele não é só um procedimento físico. Tem uma questão ali emocional muito forte, porque, digamos que o corpo do bebê, o que restou do bebê nessa mãe,
vai ser retirado nesse procedimento. Sim. E a gente percebe, vamos fazer o procedimento de curetagem, sabe? Então, são várias coisas que a gente já avançou muito. Então, por exemplo, superação dificilmente a gente ouve hoje. Superar a perda, então isso já é um trabalho social feito. O luto parental a gente usa, para mim, assim, é uma coisa que me enche de orgulho eu olhar as pessoas falando luto parental, que foi a doutora Maria Helena Franco que nos orientou. A gente perguntou qual o termo correto, ela falou, luto parental. Esse é o termo correto que vocês trabalham, que vocês vão trabalhar. Então, a causa social em si é o luto parental. E aí, nisso, a gente vai crescendo. Então, a gente já percebeu ao longo desses 13 anos de trabalho questões de muita melhora. Tanto o alcance, a questão do incompatível com a vida, eu também nunca tinha pensado antes de ouvir falar sobre. Sim. Então, é falta de informação. A lactação, que a Natália Mundim trouxe, muito importante num dos eventos da ONG, que ela fala que não é dada a opção sobre lactação para essas mães, é simplesmente dada a medicação para secar, em faixa, nunca orientam sobre. Então, o caminho ainda é muito grande para ser feito, mas já teve grandes conquistas, coisas muito importantes, como é o projeto de lei estadual que a gente, se tu analisar, está mundialmente à frente, porque não existem políticas públicas em outros países dedicados ao tema, e aqui a gente tem. Sim. Então, é implementar e é fazer funcionar agora. Sim. É muita coisa, Tati, assim, a gente já está com quase 1 hora de podcast, assim, a gente poderia falar durante muito tempo, porque são muitas políticas que precisam ser aplicadas, são muitos projetos que eu tenho certeza que a Tati tem e que a ONG Madalena tem, mas, como a gente disse, a gente deixou que ao longo do programa as redes sociais da ONG Madalena. Não deixe de segui-los também no Instagram, porque a Tati tem um grupo muito grande, ela informa e ela fala sobre datas. Tem esse projeto lá, inclusive, eu acho, né, Tati? Você fala sobre esse projeto de lei, assim. Me manda também, que eu quero divulgar, porque eu acho que quando a gente faz esse movimento da sociedade também cobrando dos nossos políticos, e eu acho que muito dos movimentos, né, Tati, tanto do Grupo Colcha quanto da Madalena, eles tiveram realmente voz porque as pessoas abraçaram, né? Então, a sociedade, de um modo geral, uma sociedade bem informada, uma sociedade que entende os processos que são importantes de serem vividos, e como eu disse, não necessariamente você precisa viver este processo ou você precisa ter passado pela perda de um filho. Eu nunca perdi um filho. E eu estou aqui hoje conversando com a Tati, aprendendo, né? Eu escolhi estar vivendo e apoiando, né? Assim, um tema que precisa ser falado, que precisa a gente dar voz. Então, assim, não necessariamente você precisa passar para você entender, para a gente dar voz a esses temas que são tão importantes. A cartilha da Tati, como ela disse, ela está de forma online. Está no site, Tati? Passou. Está no site? Passou? Como que tu perguntou? A cartilha, ela está no seu site? Sim, ela está no site e no nosso Instagram também. Então, a cartilha está no Instagram, está no site. Então, é importante essa leitura, é importante esse compartilhamento, é importante da gente entender. E, Tati, mais uma vez eu te agradeço. Cada vez que eu converso com você, eu leio um post seu, eu aprendo muito. Eu acho que o trabalho da ONG Madalena é um trabalho inspirador, sabe? É um trabalho, como você disse, que transcende, assim, muitas camadas que a gente precisa atingir. Parabéns. Obrigada, né, por estar nesse momento, assim. A Tati teve um neném há 5 anos, que loucura, né, pensar que já tem 5 anos, assim, seu neném, e continua nessa vivência, né, nesse projeto tão importante, tão bonito, e que não é só para a sua Madalena, que hoje já transcende aí o universo de muitas e muitas e muitas famílias. Tati, muito obrigada. É sempre inspirador estar com você. Eu agradeço, então, pela oportunidade, né? E por tanto carinho que eu fico só curtindo, assim, é tão bom sentir o afeto, sabe, das pessoas numa missão que tem dias que é tão pesada. Sim. Então, agradecer pela oportunidade, por todo esse carinho e parabenizar tanto por esse projeto quanto por os outros projetos do Grupo Colcha. Obrigada, Tati. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Esse podcast vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Olha como são temas importantes. A gente conversa com mães de anjo, com mães,
Com mães, tá? A gente vai mudar. A gente conversa com mães. E é isso que a gente está falando. A gente não está falando que o tema é errado, que a nomenclatura é errada. Mas é muito individual. E é isso que a gente tem que aprender diariamente, sabe? A gente precisa dar voz a essas pessoas para elas nos falarem. Você se sente confortável? Você gosta? Não. Então é isso. Aqui a gente abre espaço para as mães, abre espaço para as pessoas falarem, justamente porque o tema precisa ser falado e compartilhado. Mais uma vez, a gente agradece o apoio do Grupo Zelo, que é o nosso parceiro que está conosco aqui, colocando esse projeto no ar. E olha quão importante é a gente ter um projeto como esse no ar, como é importante a gente apoiar ONGs também, como a Tati. Ah, Tati, uma coisa que eu não te perguntei. Como que as pessoas podem apoiar a ONG? Como que funciona essa questão de apoio ao trabalho da ONG? A gente aceita doações livres, digamos assim, via Pix, tanto o CNPJ quanto o CPF, mas a gente também tem questões de lei de incentivo, que podem ser doadas através, por exemplo, do imposto de renda também pode ser doado, tanto o CPF quanto o CNPJ, que é muito importante, né? Então, ao invés de tu pagar o teu imposto normalmente, tu destina para a ONG, né, o imposto de renda. E também voluntariado, né? Aí é só entrar em contato através do nosso site ou no nosso WhatsApp. Que a gente informa bem daí como fazer. Então, perfeito, tá vendo? A gente pode ajudar, a gente pode fazer a diferença, a gente pode transformar e a gente pode levar cada vez mais informação. Esse projeto de lei, essa pauta relacionada à federal, a Tati vai me mandar, eu também vou divulgar no Grupo Coach, e a gente vai deixar aqui também nos comentários para que você entre, para que você cobre lá, se você conhece um senador, vamos subir essa pauta, vamos levantar essa pauta. Tati, obrigada mais uma vez, foi uma alegria estar com você. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem.